Glória a Deus, a graça e a paz a todos, amém? Nós estamos aqui começando mais um culto e hoje é um culto mais que especial. Por quê? Porque todos os cultos são especiais, mas hoje é o culto de celebração à Santa Ceia, amém? Hoje nós iremos trazer à memória, trazer em forma de símbolo aquilo que Jesus nos pediu para fazer no Evangelho de João, no capítulo 13, que é lembrar a sua morte, a sua ressurreição. E nós vamos hoje receber Jesus Cristo no corpo e no sangue, no pão e no vinho. Amém, queridos? Eu quero que Deus abençoe a sua vida nesta noite. E hoje eu tenho convicção que Deus vai falar abertamente, poderosamente na sua vida. Hoje eu quero ser boca de Deus mais uma vez para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida e a sua família. Hoje eu tenho convicção do que Deus já preparou para nós essa noite. E eu quero te dizer com toda a autoridade, no nome de Jesus, que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo e você nunca mais será mesmo. Amém? Antes do louvor, eu quero trazer um versículo para nós orarmos em cima desse versículo. Está no livro dos Salmos, no capítulo 50, no verso 15, que diz: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Amém? Dentro desse atual contexto que nós estamos vivendo, né, da proliferação desse vírus, que com certeza a partir de hoje acabou no solo brasileiro, nos ares brasileiros, nós vamos orar em cima disso, dessa palavra poderosa da parte de Deus, que Ele vem nos dizer que se nós clamarmos a Ele na nossa angústia, Ele nos livrará. Por quê? Porque Deus, Ele gosta de honrar o nome dEle naqueles que Ele ama. Então, eu quero dizer para você que Deus vai honrar o nome dEle na sua vida. Eu quero convidar você aí em casa a fechar um pouco os seus olhos, a inclinar um pouco a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Deus, em nome de Jesus, esse dia, Senhor, que se chama hoje, Deus, um domingo profético, onde todo o solo brasileiro, Senhor, dobrou os joelhos diante de Ti, jejuou e pranteou, Senhor, pedindo, clamando a Ti nos dias maus que nós estamos vivendo. Senhor, nós cremos que o Teu socorro, Senhor, nós cremos, Senhor, que a Tua misericórdia se estendeu até essa nação. Deus, muito obrigado pelo Teu favor, Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua graça imerecida derramada sobre nós. Senhor, o salmista diz: quem somos nós, Senhor, para que Tu te lembres de nós? Quem somos nós, Senhor, para que Tu vires, Senhor, Teus olhos para nos olhar? Eu posso responder, Senhor, com autoridade no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós somos o Teu povo, o povo que Tu comprou, o povo que Tu remiu na cruz do Calvário. Amém. Por isso, Senhor, nós temos a autoridade, a propriedade de dizer que nós somos um povo que servimos um Deus poderoso, que nós somos um povo, uma nação que tememos o nome do Eterno. Amém. O nome do Todo-Poderoso está sobre a nossa casa, está sobre a nação brasileira, sobre o Maranhão, sobre Cidelândia e sobre todo o Brasil. Nós declaramos sobre o solo de Cidelândia, Senhor, sobre o solo do Brasil, que a bênção dos céus repousou sobre nós no dia de hoje. Amém. E amanhã o mundo inteiro saberá que o Senhor é o Deus do Brasil, que o Senhor é o Deus de Cidelândia. Senhor, feliz é a nação cujo o Senhor é Deus, e por isso, Senhor, nós estamos felizes. Nós queremos te agradecer e começar a tributar esse culto a Ti, porque toda honra, toda glória, toda exaltação sejam dados a Ti eternamente. Você pode dizer amém? Amém. Onde você está? Amém? Quero convidar aqui as irmãs para ministrar um louvor, e nós logo estaremos trazendo uma palavra da parte do céu para a sua vida, para a sua família, no nome de Jesus. Amém, graça e paz. Estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Aonde você estiver nesse momento, feche os seus olhos e adore a Ele. Amém? Amém. Eu navegarei
no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adora o Senhor. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem com teu fogo aqui, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom e em todo tempo Ele é bom. Amém? Amém. Queridos, eu quero convidar você, sem demora, a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. Gosto de sempre de falar que essa é uma das passagens, uma das mais conhecidas do Novo Testamento e, por que não dizer, de toda a Bíblia. Capítulo 15, a partir do verso 11, fala de uma parábola de um pai amoroso e dois filhos perdidos. Ô missionário, está errado o título da mensagem. É a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver que o título que eu dei a este texto da Bíblia faz todo sentido no decorrer dessa ministração. Então, capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, diz assim: E continuou: certo homem tinha dois filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito.
e ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Em outras traduções, gastou tudo dissolutamente, irresponsavelmente. Verso 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, repita comigo, e ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui perecendo de fome. Verso 18 ele diz: levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Verso 20 ele levantou e foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e tendo compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra a tua vista, e não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me a melhor vestes e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, e viveu. Estava perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Verso 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou: o que significavam aquelas coisas? E o servo lhe respondeu: o teu irmão chegou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que estou eu contigo todos os tempos, e nenhum momento eu transgredi o mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quando eu estava meditando essa palavra, eu vi que o texto de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, é um texto que na visão do Oriente não faz sentido nenhum mencioná-lo lá. Alguns pregadores, alguns pastores, alguns estudiosos que já leram essa mesma passagem no Oriente ficaram demasiadamente espantados pela reação daquelas pessoas ao ouvirem o texto aqui mencionado. Por quê? Porque a cultura do Oriente, ela é muito rígida, está muito inserida no contexto da Torá, do Alcorão. Então, quando narraram esse texto, os homens do Oriente, eles têm uma reação muito, forte. Eles reagem de uma forma diferente da que nós reagimos. Por quê? Porque eles estão inseridos de fato naquilo que eles pregam e naquilo que eles vivem. Há uma grande diferença entre o Oriente e o Ocidente. Quando leram isso para os beduínos, algumas pessoas beduínas, os homens não acreditaram que essa parábola fosse verdadeira. Por quê? Porque era
é cultura dos orientais respeitar a figura paterna. Os pais são o exemplo da casa. Os pais são irrefutavelmente respeitados muito rigorosamente. Então a figura paterna no Oriente Médio é uma coisa que se deve honrar e preservar, até porque é um mandamento bíblico. Mas, não tendo uma figura paterna, o principal personagem daquela família passa a ser o irmão mais velho, primogênito. Então, algum estudioso perguntou assim, mas por que vocês não acreditam nessa parábola? Nesse texto da nossa Bíblia, ele diz, porque se um filho falar assim com um pai oriental, ele é pego, expulso de casa, expulso da sua aldeia, da sua tribo, e é apedrejado até a morte. Amém, queridos? Amém. Então, a palavra que foi lida nesse momento traz uma contradição daquilo que viviam dentro do tempo de Jesus. Até porque é uma cultura, não se pode dar uma herança antes que o pai esteja morto. Por quê? Porque o filho mais novo, ele afrontou o seu pai. Quando ele disse, pai, me dá a parte da herança que me cabe, ele estava dizendo, em outras palavras, pai, eu quero que o senhor morra. Ele estava trazendo uma maldição para a vida do pai dele. E no capítulo 21 de Êxodo, no verso 17, a Bíblia diz assim, maldito é o filho que desonrar ou que amaldiçoar o seu pai. Ele é digno de morte. Amém? Então, vamos trazer agora para o Ocidente. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Existe um empresário que tem 2 filhos também. Uma grande empresa, um grande negócio, um grande patrimônio. O filho mais velho estava ali, estudou, se formou para receber, após a morte do pai, a direção daquela empresa. Porém, tem um filho mais novo, irresponsável, que não liga para as coisas que o pai tem, que faz várias faculdades ou nunca fez nada. E aí, de repente, o filho chega para o pai e diz, ó pai, me dá aí a parte da minha herança aí, porque eu quero curtir, eu quero ir para a balada, eu quero fazer, eu quero acontecer. O pai dá. Passa uns tempos, esse filho acaba tudo. E o filho volta para o pai, volta para a empresa, com a cara seca, lisa, mas chega. E diz para o pai, pai, eu quebrei. Eu acabei com tudo. E o pai vai dizer assim, com algum funcionário, vem aqui, pega lá uma roupa limpa para o meu filho. Pega lá um sapato limpo para o meu filho. Coloca um cordão de ouro na cabeça, no pescoço do meu filho. Coloca um anel no dedo do meu filho. E outra coisa, ele vai ser gerente desse setor da loja, dessa empresa. Queridos, imagine a reação do filho mais velho que tem se dedicado, que tem lutado para expandir o negócio da família diante de uma situação dessa. O filho mais velho teve razão em injuriar-se? Todo mundo vai dizer que sim. Porque foi ele que estava ali lutando para dar continuidade naquilo que o pai criou. Amém? Porém, nós temos que perceber, e aí agora eu quero voltar para o texto, que essa parábola, ela é uma parábola que ela não tem fim. Porque existe uma dúvida aqui. O filho entrou ou não entrou? Depois do apelo do pai, o filho entrou para comemorar com o irmão ou não? Mas se vocês observarem bem, que o texto começa e continuou. Se ele continuou, é porque ele estava dentro de um outro assunto. Sim ou não? Sim. Antes do verso 11, Jesus estava contando uma outra parábola. Qual a parábola? A parábola da dracma perdida. O que era a dracma? Uma moeda, dinheiro naquela época. E se você ainda não consultou, se você ainda não visitou o Museu do NASP, o único museu na América Latina que contém produtos arqueológicos, a história da Bíblia, está em São Paulo, você pode entrar no site do Museu NASP, você vai ver que existe lá um lenço onde ele
era um lenço de casamento e eram feitos de moedas, com moedas, para prender aqui na tiara da noiva. E aquelas moedas elas eram dadas pelos pais. Por quê? Porque era como se fosse um dote para sua filha. Era, se porventura o marido morresse ou o marido largasse aquela mulher, ela teria os seus recursos para continuar a sua própria vida. Era a cultura deles, é a cultura deles. Por isso que a Bíblia diz que a mulher perdeu a dracma dentro de casa e começou a revirar a casa toda, tirou o sofá, tirou o armário, tirou a geladeira, e quando ela encontrou a dracma, ela foi chamar as vizinhas para comemorar. Comemorar o que, missionário Valdivino? Comemorar a possível libertação ou continuidade da sua vida, se porventura o marido morresse ou a deixasse. Quem está entendendo isso? Amém. Então, nós continuamos dizendo que antes da parábola da dracma perdida, a próxima palavra é ou. Jesus também dá um sentido de que tinha começado uma outra história antes da parábola das dracmas. E aí eu pergunto para você, qual a próxima parábola? A parábola da ovelha perdida. Ele começa dizendo, e um homem e um pastor tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu aonde? No deserto. Uma se perdeu aonde? No deserto. A Bíblia diz que ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar a que estava perdida no deserto. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Ovelha sabe que está perdida? Ovelha sabe que está perdida? Sabe. A ovelha perdida, ela berra. A ovelha perdida, ela grita. A ovelha estava perdida fora de casa. Amém? Então nós temos 3 parábolas completando uma a outra. Na parábola do filho pródigo, o filho que estava perdido fora de casa sabia que estava perdido. Só que existia um filho que estava perdido dentro de casa, sem saber que estava perdido. O filho pródigo que estava dentro de casa, ele foi hipócrita, ele foi egoísta, porque a Bíblia diz, lá no verso 11, que o pai dividiu-lhes. Olha para cá. O pai dividiu-lhes, plural. O pai dividiu a herança tanto para o que foi embora, como para o que ficou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, ele é muito mais tocado, não vá confundir o que eu vou dizer. Deus é muito mais tocado, se sensibiliza mais com um pecador sincero do que com um falso santo hipócrita. O que você está querendo dizer com isso, missionário? Que vale a pena pecar e ser sincero? Eu falei, não, vale a pena pecar e reconhecer o seu erro. Foi exatamente isso que o filho fez no verso 18 do capítulo 15. Quando ele se viu diante da maior maldição da vida de um judeu, que é estar entre os porcos, ele reconheceu que o que ele tinha em casa era melhor do que o que ele estava comendo lá fora. Querido, nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente comendo junto com os porcos. Na verdade, querendo comer o que os porcos estavam comendo. E não conseguem comer. Por quê? Eu te dou uma boa palavra nessa noite. Porque Deus não criou você para comer lavagem. Deus não criou você para comer as alfarrobas dos porcos. Deus criou você para comer o melhor dessa terra. Deus criou você para ter o melhor dessa terra. Nós temos que parar de querer comer o resto das mesas que caem. Nós somos filhos do Deus eterno, filhos do Deus vivo, do Deus poderoso. E tudo que é bom, tudo que é de excelência, nós temos direito. O filho pródigo estava perdido e sabia que estava perdido. Mas o filho que estava dentro de casa estava perdido e sem saber que estava perdido. A comparação que eu faço é a ovelha perdida, o filho que saiu, e a dracma perdida, o filho que ficou. Mas se você ver, tanto na primeira quanto na segunda parábola, o final delas vai dizer, porque muito mais alegria terá no céu
quando um pecador se voltar para Deus. Não tem coisa mais maravilhosa nos olhos de Deus, queridos, do que quando ele vê um desviado, uma pessoa que está distante dele voltar para o seu regaço. Não é à toa que o pastor deixou os 99 no aprisco para buscar uma ovelha, mas já tinha 99. Mas para Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos nós nos salvemos. Deus não nos criou para perecermos. Mas o intrigante é que, a exemplo do filho que saiu de casa, nós só vamos reconhecer os valores da casa do Pai quando nós chegamos no fundo do poço. Quando nós olhamos para frente não tem saída, olhamos para os lados não tem saída, para trás não tem saída. O único meio, o único recurso que nós temos é olhar para cima. Que tem um Deus que nos guarda, tem um Deus que nos guia, tem um Deus que estende a mão e diz: sai do fundo do poço, porque eu não te fiz para viver no fundo, eu te fiz para viver na superfície. Amém. Estou falando para você aquilo que Deus está mandando dizer para você nessa noite. Você que está aí esmorecido, você que acha que não tem, não tenho mais força para voltar, fulano de tal me feriu, fulano de tal me magoou. Deixa eu falar uma coisa para você: nem fulano, nem ciclano, nem Deltrano morreu por você na cruz. Quem morreu por você na cruz chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Então tem tempo de você olhar e refletir. Uma das coisas que eu acho mais lindo nessa mensagem é que ele reconheceu que ele errou. Ele decidiu consertar e ele foi consertar. No verso 18 ele diz: tanta coisa na casa do meu pai, os empregados comem com abundância, e eu aqui olhando para os porcos, querendo comer o que os porcos comem, e eu não tenho possibilidade disso. Rapaz, eu vou dizer para meu pai que eu errei. E de fato eu errei, peguei contra ele, quebrei uma tradição, quebrei um paradigma, eu preciso me reconstruir aquilo que eu destruí, então eu vou me levantar. Tem muita gente que abre muita boca para dizer: eu vou mudar amanhã, não, eu vou mudar no outro mês, missionário, não, mas no outro domingo eu vou para o culto, não, mas no outro, não, tá vendo, depois do carnaval, depois do Réveillon, depois da festa junina. Não, ele decidiu: eu vou me levantar e voltei com o meu pai. No verso 20 ele diz, a Bíblia diz que ele levantou e pegou o caminho de volta. Queridos, o caminho que aquele jovem fez de ida foi triunfante. Muito dinheiro, muitos amigos, muitas meretrizes, era o melhor que tinha naquela época. Quando ele voltou sujo, descalço, fedendo, imundo. E as pessoas que aplaudiram, que aclamaram a sua passagem de ida, viraram as costas quando ele estava voltando. O que eu quero que você aprenda nessa noite? É que o seu lugar, o lugar que você é reconhecido ou reconhecida, o lugar que você tem valor, tendo alguma coisa ou não, é na casa do Pai. Amém. O que eu aprendo com esse texto? É que independe da minha situação, da sua situação. Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo dizendo: porque não é porque não é o missionário, porque não é o pastor, por isso que ele diz. Eu quero dizer para você que um dia também eu cheguei no fundo do poço. Só que eu decidi, a exemplo do filho pródigo, levantar e recomeçar. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Lá vem a plaquinha. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de voltar. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar. Sabe o que aquele pai fez? Colocou sandálias. Sabe o que representa a sandália? Dignidade. Sabe o que representa o anel? O pai estava devolvendo para ele o título de membro daquela família. Sabe o que representa as vestes novas? Uma outra oportunidade de viver o melhor com o pai. Sabe o que significa matar um novilho cevado? Dizer que tudo que o filho havia deixado para trás, toda a riqueza que ele havia gastado, não tinha importância, porque o que valia para o pai era a presença e a vida do filho. Volta para Deus.
Volta para Deus. Eu sei que você tem ouvido a voz de Deus. Você que está fora. Mas também tem um filho que estava perdido dentro de casa. Tem muita gente perdida dentro de casa. Ui. Tem muita gente perdida dentro das igrejas, achando que não está perdido. Tem muita gente, tem muito filho mais velho dentro de cá, dentro das igrejas, achando que está vivendo uma vida de fidelidade com o pai e está desprezando o pai, só que abafadamente. Hipocrisia. E aí eu pergunto, você vai entrar ou você vai ficar fora? A escolha e a decisão sempre é nossa. Amém? Eu queria encerrar essa mensagem dizendo para você nessa noite que a morte da cruz não pode ser em vão. O que aconteceu ali no Gólgota, o que aconteceu ali no Calvário, foi muito mais do que uma entrega. Entende o que eu vou falar? Foi uma compra. Jesus nos remiu, nos comprou, nos resgatou. Remir quer dizer pagar uma dívida, resgatar algo que foi tirado de um proprietário porque não poderia tê-lo. Nós éramos como aqueles que não tinham pai, mas na cruz nós fomos devolvidos. Olha que coisa maravilhosa. Para o regaço do Pai. Então você vale muito. Você é muito importante para Deus. Se não fosse assim, Ele não teria entregue o seu Filho Jesus para morrer por você na cruz. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e pensasse um pouco de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos falado, tudo que o Senhor tem nos mostrado. E eu tenho certeza de que aquilo que o Senhor fez, Ele continuará fazendo. O amor de Deus continuará sendo derramado sobre nós. O amor de Deus continuará sendo derramado sobre as nossas vidas. Amém? Agora eu queria convidar todos os irmãos da Igreja Batista Missionária que estão em casa, que receberam os elementos em casa. Esse direcionamento que Deus me deu foi muito forte, muito profético. Deus falou assim, o meu povo precisa ceiar. E eu falei, como se não está tendo culto? E Deus falou assim, vai de casa em casa e leva o meu corpo e o meu sangue no símbolo do pão e do vinho, para que a minha igreja comungue. Amém? Isso é forte. Eu queria convidar você que está em casa e quem está aqui também a ficar de pé. Ficar de pé. Abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Jesus vai nos ensinar
e nos dá um direcionamento de como lembrar dele, de como lembrar da memória dele. No dia em que ele entrou ali, a Bíblia não fala, mas os estudos falam que ele entrou em uma casa de um homem chamado João Marcos, pediu que os seus apóstolos, que os seus discípulos preparassem aquele ambiente, porque eles ceariam ali pela última vez. E depois de ali, se despide de suas vestes, depois de rebaixar-se, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo Deus, ele dá o maior exemplo de humildade que a Bíblia pode nos mostrar, que é lavar os pés de seus discípulos. Lavar os pés era missão dos servos. É cultura no Oriente. De toda vez que chega uma visita nas casas de lá, os serviçais da casa vão até a porta esperar a visita para lavar-lhes a cabeça, as mãos e os pés. Porque, segundo eles, tudo que é de ruim, de impureza, fica na porta. E Jesus ensina para os discípulos o seguinte: olha, eu vou lavar o pé de vocês. Vem um por um. E aí quando chega na vez de Pedro, Pedro, não, você não vai lavar os meus pés. Jesus olha para Pedro, e eu entendo a serenidade de Jesus, os meus olhos espirituais permitem que eu veja. Jesus olha para Pedro e diz assim: olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro, como sempre, muito espontâneo, muito explosivo, diz: não lava só os pés, lava também a cabeça, me dá lá um banho todo. E ele disse assim: Jesus, eu estou ensinando isso para vocês como forma de humildade, para que, assim como eu estou fazendo, vós também fazeis. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor, mas eu estou me fazendo servo, para mostrar para vocês como se deve fazer. Amém, queridos? Capítulo 11, 1 Coríntios, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi ser entregue, que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Só que ele deixou uma ressalva, ele deixou uma condição: qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Deus, eu quero orar por esses elementos. O pão e o vinho, Senhor, que se tornarão o teu corpo e o teu sangue. Deus, não há nada, Senhor, mais vantajoso, não há privilégio maior, Senhor, do que simbolizar, Senhor, comer o teu corpo e beber o teu sangue. O sangue que renova, o sangue que restaura, o sangue que santifica, o sangue que liberta. Ah, namassude relicanda lamanaias. Remassude canda lamanai. Santifica, Senhor, esses elementos. E ao ingerirmos, Senhor, o sangue e o corpo de Jesus Cristo, teu Filho, sejamos limpos de toda impureza espiritual e física. Que caia por terra toda enfermidade psíquica, emocional, espiritual e física.
Que as cadeias se quebrem, Senhor. Que as correntes sejam estraçalhadas. Todas as amarras, Senhor, que nos prende ao pecado, ao mundo, Senhor, sejam desatados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está preparado, preparada, pode vir. Pega o pão, pega o vinho, para que nós possamos ceiar. Pode pegar. Pode pegar o pão, o vinho. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor eternamente. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Vamos fazer como Jesus nos ensinou. E tendo dado graça, ele partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, bebeu, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamareis a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Converse com Deus. Você pode comer pão e beber o vinho. Aleluias, glória a Deus. Santo e exaltado é o teu nome, Senhor. Glórias e louvores nós te damos, Glorificado Senhor. é o teu nome, Pai. Teu sangue leva-me além, Aleluia. a todas as alturas, Aleluia, Deus. onde ouço a tua voz. Ora, Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente a ler o sangue e nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como cordeiros de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor, que nós acabemos de receber simbolicamente, venha restaurar todo o nosso ser. Obrigado por cultuar conosco. Que o Senhor muito vos abençoe. Eu sei que está abençoando nesta noite. Eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família. Eu quero
com a autoridade a mim confiada por Deus como ministro do Evangelho nesta cidade e nesta terra, pedir que o Espírito Santo seja o seu guia diuturnamente. Que o Senhor coloque uma guarnição de anjos ao redor da sua casa, protegendo você e os seus. Que nós sejamos brancos, alvos como a neve, quando Jesus vier buscar a noiva, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Eu queria que você colocasse a sua mão para receber a bênção abraâmica, a bênção da promessa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que Deus guarde você e tenha uma noite e um início de semana maravilhoso na presença do grande eu sou. Que Deus nos guarde, nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Ele quiser. Amém, amém e amém.